Wilson Gonzaga, ele é médico, psiquiatra, psicoterapeuta e do Instituto Hermes, né? Tá? E o tema é motivação e estresse no trabalho. Bom dia. Eu pedi para falar sem microfone, não me deixaram. Agora vocês aguentam que eu falo alto. Mas deixa eu tirar já o celular. Aquele sinal de ficar bzz, bzz, o tempo todo aqui. Muito bom, estou aqui de volta. O cenário é um pouco diferente. O anfiteatro, ele era mais comprido, né, e dividido no meio, agora está mais raso. Mas estou aqui de volta para falar de um tema que eu detesto. Por quê? Porque falar sobre motivação é meio que enganação. Teve uma época, um dos trabalhos que eu faço é trabalhar com empresa também, consultor de empresas. E teve uma época que ficou uma moda essa coisa de palestra de motivação. Inclusive chamava assim, nós vamos ter uma palestra motivacional. Esse cara é um palestrante motivacional, virou uma profissão isso daí. Muito bem, vamos lá. Então, virou assim, era meio que uma moda isso. E era uma falácia, ainda é uma falácia, porque chegava, motivava as pessoas, falava umas coisas bonitas e tudo, pegava o cheque e ia embora, mas a situação não mudava. Nem na empresa, nem no ambiente, no hospital, em lugar nenhum, nem dentro da pessoa mesmo mudava. Então, chegou uma época que eu me sentia mal quando alguém pedia isso, né? E aí eu comecei a cobrar uns preços assim que era para não me chamar mesmo, mas de vez em quando chamavam mesmo assim, cobrando aquele preço. Mas a única maneira de eu poder falar isso e me sentir honesto é falar o que eu vou falar agora. E já começar dizendo que a motivação, ela não vem de fora. Não vem de um livro, não vem de um filme. Isso pode até inspirar a gente, né? Como tem filmes que eu assisti que até hoje me marcam. Eu me lembro que eu assisti um filme, Sociedade dos Poetas Mortos. Lembra desse filme? O dia que eu assisti, Robbie Williams, o dia que eu assisti esse filme, eu fiquei com faniquito. Falei, eu preciso fazer alguma coisa, cara, eu queria ser esse professor aí, cara. E aí me inspirou na época, tinha um grupo de amigos, em que a gente era um grupo espiritual, e aí eu peguei os adolescentes, todo do grupo, e criei uma coisa que chama-se Confraria da Rosa. Rosa era um anagrama, realinhamento, ordem, sociedade e amor. Foi divertidíssimo fazer isso. E foi uma coisa que mudou a vida daqueles garotos, e a minha também. E foi inspirado por um filme. Então, quantas pessoas assistiram aquele filme? Quantas pessoas se sensibilizaram por aquilo? Mas fazer alguma coisa a partir de alguma coisa que te sensibilize, a responsabilidade é tua. E mérito teu. Então, não é o filme inspirou, mas a motivação veio de dentro para fazer isso. Então, eu vou começar fazendo... Começar não, que eu já comecei, né? Mas eu quero fazer uma pergunta, para a gente desenvolver esse raciocínio mais honesto, pelo menos eu acho, sobre motivação. Então, minha pergunta é o seguinte: qual é a profissão que necessita de maior motivação? Chuta. Oh, precisa de inscrição? Principalmente professor.
principalmente nos dias de hoje, que o professor precisa entrar na sala de aula com guarda-costa, às vezes. Realmente, está certa essa pergunta. A resposta a todas também está certo. Mas capricha mais. Uma que precisa mais motivação do que um professor precisa. Hã? Não, fala alto para a gente escutar. Qual foi? Mãe. Mãe. Fazer o quê? Coveiro. Não, mas peraí, vamos. Mãe vale um destaque. Porque não é fácil ser mãe, não. Não é fácil ser mãe. Aliás, não é fácil ser mulher. Não é fácil ser mulher. Não estou nem falando de matriarcado, patriarcado, sabe, dessa coisa cultural. Eu estou falando só da própria fisiologia, só das coisas hormonais, só das TPMs, que a gente paga esse preço também, que é marido. Imagina quem está sentindo, então, aquela raiva de querer mastigar o marido. Né? E aí quando... agora já está ficando equilibrado, porra, aí vem a menopausa, cara. Tem mulher, né, que passa pela menopausa, só sabe que passou pela menopausa porque parou de menstruar. Tem outras que é um tsunami e muda tudo, e não quero mais viver. Calma, cara, isso é só menopausa. Mas deprime, fica ansioso. Nossa Senhora, quem já passou por isso? A minha mulher, quando entrou na menopausa, aconteceu um negócio que eu não sabia que existia. Ela ficou com cheiro de milho. Demorou para eu descobrir que aquele cheiro vinha dela. E ela também, coitada, não sabia. Aquela coisa hormonal, vinha um suor, um negócio, uma coisa. E eu falava, um negócio esquisito, parece meio milho. Aí um dia eu falei, escuta, meu bem, esse cheiro vem de ti. E aí depois que ela foi, isso faz parte, pode ser, da menopausa mesmo. Até isso. Então, eu acho que ser mulher não é fácil, não. Mas tem seus privilégios também, né? Pô, a gravidez deve ser um negócio muito massa. Isso aí me dá um pouco de inveja. E só a mulher, né? Imagina o homem, patife do jeito que é, se ele fosse ficar grávida. Só para carregar o saco enorme já ia ser um problema. Mas precisa mesmo. Mas que outra que você falou? Coveiro. É isso aí. Coveiro também é outra coisa. Uma outra coisa que eu fiquei encantado uma vez que eu vi foi um tânatomaquiador. A mãe de um amigo meu, a sogra de um amigo meu, morreu num acidente de automóvel. E aí tinha que fazer aquelas coisas, Instituto Médico Legal, tudo. E ele me ligou, falou, cara, tu é o único amigo médico que eu tenho, vamos comigo. Né? Eu não sou médico, eu sou psiquiatra, é diferente. Para ver cadáveres, essas coisas. Não, vamos comigo. Fui. E aí uma das missões foi ir lá no Instituto Médico Legal e eu vi o tânatomaquiador, o cara que dá um jeito no cadáver, fazendo um trabalho primoroso. A mulher morreu de acidente de automóvel. Né? Então, você não podia chegar com a cara do jeito que nós vimos ela no enterro, para a família. E o cara foi assoviando, era o trabalho dele, né? Então ali, né, todo dia ele fazia aquilo. Ele foi assoviando e cantando com um radinho, tinha um radinho ligado, e foi maquiando. E a véia ficou mais bonita de quando ela era viva. E eu falei, cara, que trabalho, que amor à profissão que esse cara faz. E aí eu fui lá e pedi. O cara achou muito esquisito. Eu falei para ele assim, posso dar um abraço? Pode. Mas é por quê? Eu falei, cara, eu nunca vi assim, uma profissão tão difícil, tão delicada, e uma pessoa trabalhar com tanta facilidade, com tanto amor, e fazer um trabalho tão bem feito. Você tem noção do trabalho que você fez? O benefício que ele vai trazer? Eu falei para a minha família, nem era minha família, né? Para a minha família, que quando for ver, aí a minha sogra lá, olha que coisa bonita e tal. Bonito. Precisa de motivação. Mas tem mais. Sim. Qual?
É, é, querer viver, querer viver. Hoje em dia, puxa vida, está precisando de motivação. Tem muita gente desmotivada hoje que não quer mais viver. Saibam, hoje, no dia de hoje, 38 pessoas vão se suicidar neste país. Isso eu não tirei do nada, né? Isso é estatística. 38 pessoas. Então, há que ter motivação hoje para poder viver. Médico legista é tipo tânato-maquiador também, né? Mas, enfim, eu acho que não. Nenhuma dessas é pior do que essa profissão, que eu acho que é a que mais precisa de motivação. É ser homem-bomba. Haja motivação. Então, imagina isso. Porque a primeira coisa que a gente pensa é loucura, é suicídio. Mas não tem nada a ver. Na psicologia de um kamikaze, que era o homem-bomba da Segunda Guerra, ali tinha um herói. Vamos pegar o homem-bomba? Então, e aí vamos fazer 3 perguntas, porque essas 3 perguntas precisam ser feitas para saber se eu sou um ser motivado. Que é o seguinte: quanto eu ganho? Para eu ter motivação, eu preciso saber quanto eu vou ganhar. E o que eu vou ganhar? Se eu não tenho motivação. Primeira pergunta, o que eu ganho? Segundo, quem é que me lidera? Quem é o meu chefe? Para quem que eu estou trabalhando? Quem é meu líder? Então, às vezes, eu trabalho sob a égide, sobre o chicote de um tirano, de um déspota que tem um problema, né, emocional, da infância dele, sei lá eu por quê, e que desconta tudo aquilo nos empregados. Como é que eu vou ser motivado? Quanto eu ganho? Quem me lidera? E quem é minha equipe? Qual é o meu ambiente de trabalho? Porque é muito difícil eu estar motivado num ambiente em que só tem fofoca, onde só tem competição, onde só tem trairagem, onde eu tenho que tomar cuidado com tudo, não só com o meu chefe, com o meu colega, com o meu subalterno, o cara que trabalha, que está sob as minhas ordens, eu não confio em ninguém. Então, como é que pode haver motivação num ambiente desse? Então, essas 3 coisas são fundamentais para a gente começar a pensar em motivação. Quanto eu ganho, quem me lidera e quem é minha equipe. Senão não tem motivação. E vamos perguntar para o homem-bomba. Quanto eu ganho? Quanto você ganha, homem-bomba? Eu ganho o paraíso, e quando eu emergir no paraíso, vão estar me esperando 7 virgens. Eu não sei se isso é prêmio. Para um homem de quase 70 anos, com certeza isso não é prêmio. Declino essa parte. Você mal deu conta da minha veia. Mas, olha que interessante, nós estamos pensando que para nós isso pode ser engraçado, não é? Mas isso tem a ver com uma cultura, tem a ver com uma religião, com um sistema de crença, que é tão válido quanto o nosso, só pode ser só diferente do nosso. Só isso. Então, quem manda em mim? Quem é o meu chefe? Alá! Alguém pode ter um líder melhor do que Deus? Alguém pode ter um líder mais eficiente do que Deus? Servir a um líder melhor do que Deus? Então, a primeira pergunta está respondida, né? Quanto eu ganho? Eu ganho o paraíso com 7 virgens me esperando. Isso significa o quê? Eu ganho o paraíso com super privilégio. Não vamos ficar com a memória presa nas 7 virgens, não tem nada disso, é árabe, né? Enfim, com todas as mordomias, eu ganho o paraíso. Então eu ganho muito bem. O meu chefe é simplesmente Alá, Deus, o Criador. E a minha equipe são os meus irmãos, que estão todo mundo olhando para mim como herói. Porque muitos queriam fazer o que eu estou fazendo, mas não tiveram coragem, não tiveram a firmeza. Porque esses homens, por interesses escusos ou não me interessa isso agora, eles são treinados como heróis da pátria.
Assim eram os kamikazes, né, na guerra, no Japão, e assim os homens-bombas, aqueles que davam a sua vida por uma causa. Então, haja motivação. Mas os 3 quesitos estão muito bem preenchidos. Eu ganho o paraíso, o meu chefe é o criador, e eu sou o cara da minha equipe. Todo mundo queria estar no meu lugar. Pelo menos ele acredita nisso. Então aí dá para ser motivado. Aí a motivação vem de dentro. Quando eu vi o título da palestra, que era Motivação e Estresse no Trabalho, eu falei assim, isso está me parecendo mais uma queixa. Está com cara de queixa. Bem-vindo ao clube. Bem-vindas ao clube. Porque como eu ando no mundo corporativo, está todo mundo assim. Todo mundo assim. Especialmente as grandes empresas. Assim. Elas cresceram. Um pouquinho antes, eu estava conversando com a Carla, que já é como algumas enfermeiras que estão aqui, que já me conhecem até, porque já tem tantos anos que eu venho aqui, muitos anos, e que conheceram o HU de antigamente. O HU, da época que a diretora era a doutora Maria Júlia Paz. Oh, minha querida Juju, querida, incrível, é unanimidade, Maria Júlia, né? Impressionante, não tem quem não goste dela. Acho que talvez o ex-marido, talvez. Esse é muito difícil também, né? E, então, viveram uma época de uma administração mais humana, de uma administração, né? Puxa vida, Maria Júlia era a mulher do toque terapêutico, a figura da humanização dos hospitais, né? E, obviamente, ela tinha como colocar, naquela época, aqui. Então, falando a Maria Júlia porque é minha amiga, então, por isso que eu conheço bem ela. Ela tinha como colocar, implantar a gestão dela, tinha condição de fazer isso. Então, quem viveu aquela época, hoje sente saudades. Muita saudade, porque os tempos são outros, mas não são diferentes no HU, na USP. É diferente no mundo inteiro, está diferente. Para não falar só do Brasil mesmo. Eu tenho algumas clientes de empresas multinacionais, é no mundo inteiro que está acontecendo. E aí, como se não bastasse a situação já estar delicada, aí veio a pandemia. E aí, todo o aperto econômico tornou uma outra exponencial, um outro número, um outro valor, e o estresse, especialmente para nós da saúde. Meu, como nós sofremos nessa pandemia. Como nós sofremos. Caramba, eu peguei 3. E sou caramba. Não sou nada, não sou isso não. Mas eu tenho diabetes desde os 33 anos de idade. Então, grupo de risco. Peguei 3 vezes a Covid. Tinha aqui, né? Para médico, tinha aqui na... Não dava para dizer assim, não vou para a guerra, não, vou poder tomar um tiro. Mas tu é soldado. Quem mandou você ser soldado? Nem ir para a guerra. E nessa tomei 3 tirinhos. O primeiro foi meio forte. Os outros 2 foram tirinhos porque eu estava vacinado. E um monte de gente, né, dizendo, essa coisa da vacina está dando isso, e parará. E eu tive um piripaque esse ano, e coloquei um stent. Está vendo? Foi a AstraZeneca que você tomou. Eu estou vivo por conta dessas vacinas. Se foi ela que me deu esse trombozinho aqui no coração, estou no lucro. Eu peguei 3 vezes. E não me aconteceu quase nada. Quase nada mesmo, assim. E por conta das vacinas. Sofremos. E o mundo sofreu. E a economia mudou. E as coisas apertaram mais ainda. Mais ainda. Então, haja motivação. Evidentemente, eu não estou querendo entrar na particularidade, inclusive nem sei
sei que toda empresa, o hospital é uma empresa, né, tem a sua gestão e cada gestor tem o seu estilo. Quando essa empresa é afiliada ao governo, tem que se submeter à ideologia daquele governo, às diretrizes daquele governo, que muda de governo para governo. Mas, de uma maneira geral, os ambientes todos estão mais tensos, exigindo uma dose de motivação extra para que a gente não adoeça. Vamos imaginar que o dia tem 24 horas. Tem, não precisa imaginar. Mas vamos imaginar que nesse dia de 24 horas, a gente durma 8, aí precisa imaginar, porque tem gente que dorme bem menos. E então, se tem 24, 8 dormindo, 8, 16 acordado, 8 no ambiente de trabalho. Vamos imaginar que nós fôssemos trabalhadores normais que trabalharíamos 8 horas por dia, que não é o nosso caso. Acho que não, né? Pelo menos não é o meu. O pessoal da saúde sempre trabalha mais que 8 horas. Quase sempre trabalha mais que 8 horas. É plantão, tudo, enfim. Muito bem. Admitindo que se nós fôssemos normais, metade da nossa vida acordada a gente passa dentro do ambiente de trabalho. Metade da vida no ambiente de trabalho. Às vezes a gente passa muitas vezes, a gente passa mais tempo com os nossos colegas, com as nossas colegas, do que com os nossos filhos, maridos e esposas. E, no entanto, os ambientes profissionais não têm esse cuidado de serem ambientes saneados. Porque não depende só de verba. Depende de atitude. As empresas modernas de tecnologia já entenderam isso. Existe uma coisa em administração que não precisa ser do mundo administrativo. Dona de casa sabe muito bem o que eu estou falando. Mas pegar numa empresa, existem 3 círculos que têm que ser satisfeitos. Resultado, seja qualquer empresa que tem que dar resultado, né? Cuidado com o cliente, toda empresa tem cliente. Um hospital também tem cliente, claro que tem. O resultado é satisfazer esses clientes. Então tem que administrar resultados, clientes e pessoas. Porque são as pessoas que vão dar os resultados e que vão satisfazer os clientes. Mas a grande maioria das empresas, até hoje, advinda, acho que de uma ideologia escravocrata, de que manda quem pode e obedece quem tem juízo, o mundo é de quem manda, dos mais fortes. Então, vem com essa ideia de que esses 3 círculos são muito alimentados, o cliente, o resultado para satisfazer o cliente, e a pessoa não. E começou-se a perceber que essa relação é perversa, é desumana e economicamente insustentável. Por quê? Porque a pessoa não aguenta ficar trabalhando sem reconhecimento, num ambiente ruim, com metas incumpríveis, com tarefas que é impossível entregar, dando sempre aquela sensação de um trabalho mal feito. Pô, não fiz o que dirigia. Já não basta a minha sensação, como já tem alguém cobrando em mim. Pô, faltou isso, faltou aquilo, porque não dava cacete para fazer. Porque não tem funcionário suficiente para tanto trabalho. Quanto tempo o HU não faz um concurso? Quando foi o último? O trabalho não diminuiu, ele só aumenta. Então, é claro que isso vai chegando num ponto que vai desgastando a motivação e a pessoa vai adoecendo no trabalho. E, cara, todos nós sabemos do triângulo da saúde: qualidade de exercício, qualidade de repouso e quantidade de lazer. Lazer, repouso e exercício. O corpo funciona assim. O trabalho também a gente precisa disso. Precisa disso. E mais,
Nós somos seres muito imaturos ainda. Eu achava que essa frase era de Freud. Aí procurei e não achei. Aí eu fui procurar essa semana. Falei, pô, não é de Freud essa frase. Que dizia o seguinte: o homem, o ser humano, ele consegue se defender até da morte, mas ele não consegue se defender de um elogio. Alguém colocou isso na boca de Freud. Aí eu fui pesquisar, descobri que é de Mark Twain, um escritor americano. As pessoas conseguem se defender até da morte, mas não conseguem se defender de um elogio. Por quê? Porque nós somos carentes. Nós necessitamos ser vistos, ser cumprimentados, se sentir especiais. Da mesma maneira que nós adoramos se sentir, nos sentimos especiais, deferência. Treinamento, por exemplo, de hotel, de comércio, as pessoas são treinadas a saber o nome da pessoa. Como é que é o seu nome? Dilei. Dilei. Que legal, diferente. É Dilei. Também pode ser sempre meio atrasadinho, né? Tem sempre um delay. Mas é legal o nome. Dilei. Não é legal, Dilei, quando você chega num ambiente, né, e que, vamos imaginar, daqui 6 meses, eu venho dar uma palestra de novo. A hora que eu entro e vejo você de máscara, falou, oi, Dilei, bom dia. Legal, o cara sabe meu nome. Eu trabalho com empresa, eu sei que isso é treinamento. Eu vou num hotel trabalhar, às vezes, eu sei que é treinamento. Mas estou indo agora, a semana que vem, segunda-feira, para um hotel em Campinas, trabalhar com uma empresa, que eu já estou fazendo esse trabalho há vários meses. Toda vez que eu chego lá, o Douglas, que é um dos recepcionistas, abre um sorriso, que é um piano, ele é um preto daqueles que tem aqueles dentes maravilhosos, assim. Ele abre aquele sorriso e fala, Dr. Wilson, o senhor conosco de novo. Eu sei que aquilo é treinamento, mas toda vez que ele me fala, me dá um calorzinho no coração. Que legal! É irresistível. Ele lembra o meu nome. Cara, se daí ele lembra meu nome? Ele treinou para fazer isso. Eu também sei fazer isso, também guardo o nome. Também. Então, não importa. Quando eu escuto o meu nome, aquele me dá um calor. É a referência, nós somos autorreferência. Nós somos imaturos emocionalmente ainda. Então, nós precisamos disso. E se nós sabemos disso, nós não podemos esquecer que o homem precisa disso, o ser humano, o colaborador precisa disso. E hoje, modernamente, as empresas de tecnologia sacaram isso. E que trabalham, as pessoas não têm horário para chegar. Eu conheço um cara, eu adoro fazer fofoca do bem. E quando eu faço fofoca do bem, eu falo o nome. O cara chama-se Wagner Carvalho. Ele é um empresário de água. Ele é um ambientalista, é vegano, ambientalista, um militante desses, mas não chato. E ele tem uma empresa de economia de água. E ganha muito dinheiro com isso. Ele ganha na proporção que ele economiza. Então, ele dá um projeto, vou provar para você, tudo banco, empresas enormes, que eu posso economizar X reais para você, aqui na economia da água, você vai ajudar o planeta, você vai economizar a água, e no dinheiro que você vai economizar, uma parte é minha. Por que não, né? Vou ajudar o planeta, vou economizar água, e vou te pagar as custas daquilo que você vai me fazer. Bom negócio. O cara está bilionário. Muito bem. A equipe dele se chega, assim, tem gatos andando para tudo quanto é lugar na empresa. Tudo lá. Os caras com computadores de última geração. Tem uma sala de videogame. Tem uma mesa de... Assim, está estressado? Para com o seu trabalho, vai jogar um pouco lá na sala. Tem uma sala para meditação ecumênica. Os bichos andando para lá e para cá.
e ele nunca está na empresa. Olha que legal. Ele passa a vida dele gastando dinheiro em projetos sociais, tal, com causa animal, com causa, enfim, com causas ecológicas. E algumas vezes eu fui lá para reunir com ele, e ele não estava, fiquei esperando, sempre vem alguém lá para me receber, para conversar comigo, e eu fico perguntando, como é que é tipo de gestão, ele é um ídolo para os seus funcionários. Nesse triângulo, ele, nessas 3 bolas, ele sacou que ele tem que investir nas pessoas, que as pessoas fazem todo o resto para ele. Um dia estava em São Paulo, eu não estava ainda aqui, né? Estava no norte, estava aqui, ele sabia que eu estava aqui. E quando eu vinha para cá, eu costumava ficar na Paulista ali, que era ficar mais fácil do meu consultório, que era ali perto. Então, aí um dia ele soube que eu estava aqui, ele falou, Wilson, você está aí, está em Sampa? Eu falei, estou. Vamos almoçar comigo hoje? Vou te fazer uma surpresa. Eu estou com a tarde livre e tal, tudo. Onde é que você está? Eu te passo aí para te pegar. Ele passou para me pegar, junto com uma outra pessoa. Onde nós vamos almoçar? Surpresa. E fomos andando, pegamos uma marginal, de repente, Campo de Marte. Aí ele falou assim, onde nós vamos almoçar? Nós vamos de helicóptero. O cara é rico pra caramba. É bom ter amigo rico, né? Nós vamos, eu vou te levar num restaurante lá em Mairiporã. E vamos de helicóptero. E fomos de helicóptero, achando o máximo, né? Falei, pô, esse cara é importante, né? Tem uns amigos assim que te convidam. Quando eu cheguei no lugar, já tinha umas pessoas. O almoço não era para mim, eu era apenas um bicão. O almoço era para o aniversário de um funcionário dele. Pegou o funcionário, mais alguns amigos, aproveitou, completou um amigo, 2 viagens de helicóptero, que já tinha tido uma, e foi para... E eu todo importante, estava achando que era para mim, não, só era o carona. Parou o dia de trabalho daquele funcionário, e de mais alguns, os outros não podiam, continuaram, levou para almoçar de helicóptero com direito a vinho e tudo. E ele vegano. Tudo, comida, carne, tudo. Para o funcionário. Ali. Olha que interessante. E é um cara que veio do nada. Sem pai. E o cara cresceu e viu a gestão. Tem que investir em pessoas. Tá. Estou falando de um caso específico, que é meu amigo e tal, mas a filosofia moderna está essa, investir em pessoas. Tá, às vezes não tem recurso econômico, mas não precisa só de econômico. Tem um monte de coisa que se pode fazer em prol da ambiência que não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver só com atitude. Só a ver com atitude. O reconhecimento, às vezes... Existe uma coisa que é uma lei dos exércitos romanos, que diziam assim, você elogia em público e corrige em segredo. As gestões são contrárias, as pessoas são punidas em público. E quando faz uma coisa certa, anos e anos e anos, já não sei quantos anos para aposentar, ganha um mequetrefe de um relógio lá numa festinha, meio que obrigado, aquilo... Não tem o reconhecimento que precisa. As empresas que têm todo o sucesso, elas cumprem uma lei neurofisiológica que eu acho muito legal, que é celebrar para cerebrar. Celebrar, festejar, agradecer, reconhecer. Cara, não tem prêmio, não tem grana para dar prêmio, mas vamos sexta-feira todo mundo tomar um chopp junto? E o chefe arruma um jeito de pagar pelo menos a metade, ou não, que não pague, cada um paga o seu, mas na hora o chefe faz um discurso e nós estamos aqui por nossa conta, porque nós somos foda, nossa equipe conseguiu conseguir vencer todos os obstáculos e tal, parará, então por isso nós estamos festejando, e assim que der, nós vamos festejar nas custas da empresa também, agora por nossa...
Sei lá. Tem empresas que têm coisas tipo show de talentos. Uma vez por mês, os próprios colaboradores fazem um show, um canta, outro recita, outro dança, outro ensina receita, outro... Não, é uma coisa maravilhosa, gostosa, tudo. E são coisas que só dependem de ideias e de boa vontade. Agora, existe uma coisa... Deixa eu ver aqui quanto tempo que eu estou falando aqui. Tá, entendo. Porque eu estou falando sobre motivação e depois quero falar sobre estresse. Porque é muito importante. Tem umas dicas que eu quero dar sobre estresse e como que nós nos defendemos de tudo isso, então. Então, começando falando algumas coisas, dessa coisa da motivação, do trabalho e de celebrar as coisas. E de estar junto. E de providências que a gente pode tomar, que não depende do gestor. Que é cuidar, por exemplo, de uma das coisas que mais mina a ambiência. E caramba, como nós somos fofoqueiros. Como a gente gosta. É outra coisa que a gente tem que parar, tem que começar a perceber que nós somos muito parecidos. E que é claro que fica muito mais fácil, visível e tranquilo eu ver o outro. Muito mais fácil eu olhar para a Adilei e ver, inclusive, as coisas que eu não gosto em mim nela. Porque só aparece aquilo que reflete. Claro, claro. Então, quando a gente se irrita com o outro, pode ter certeza que tem alguma coisa nossa projetada naquilo ali. Por isso que provocou irritação. Você não poderia provocar compaixão, ou até graça, ou até empatia. Puxa vida. Então, já percebeu como os noticiários vendem desgraça? É mais ou menos parecido com o movimento da fofoca. É uma coisa inconsciente que a gente tem de se sentir bem quando vê alguém se dando mal. Cara, veja o nosso humor. A gente ri quando os outros se caem, se machucam. Eu não rio mais, eu não consigo achar graça nesse negócio mais. Tem hora que dá quase que eu sinto graça. Mas quando eu vejo que o cara está se estourando, puta merda, eu vou lá ajudar, caramba. Que não tem graça. Né? Mas a gente acha graça do sofrimento, da dor, curiosidade, e adora falar mal do outro. Porque quando eu falo mal do outro, é como se eu estivesse me enaltecendo. E, cara, a gente é assim. E para não ser assim, a gente precisa trabalhar. Porque se deixar no natural, e tem uns que são malvados, assim. Eles chegam, eu não falo mal dos outros, eu não falo mal, mas ele chega para Carla assim, fala, Carla, você viu a Adilei? E faz uma carinha, e sai. Não falou nada, só levantou a bola para o outro cortar, né? E é quase que impossível não cortar. Então, tem coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, isso é uma coisa que eu faço, porque eu detesto fofoca. Não gosto. Nem quando alguém vem falar mal de alguém que eu gostaria de falar mal. Mas não gosto também, porque não me interessa isso aí. E eu desenvolvi uma técnica que eu acho que é muito legal. Então, vamos imaginar, então, que a Carla vem falar mal da Adilei para mim. E aí eu escuto. Com a maior cara de paisagem e tal, tudo. Tal. E aí eu arrumo um jeito, enquanto eu estou escutando, eu já estou arrumando um jeito de fazer um contraponto elogioso da Adilei. Mas sutil, para não também não ofender a Carla. Mas quando eu falo, pô, mas sabe, falando da Adilei até, você sabe que um dia e tal, e aí eu conto algum negócio que a Adilei fez de legal para mim. Quebra as pernas da Carla. Mas caramba, que saco! Vou falar mal do cara, o cara elogia a minha vítima. Quer dizer, isso não é calculado, é inconsciente. Inibe o outro, porque não deu corda. Porque quando você faz uma fofoca, qual é a tua expectativa? Pô,
que aquilo alimente, e que renda, e que venha mais coisa. Conta outra aí que eu não sabia dela, né? Ou o resto eu não sabia, né? Enfim, quebrar as pernas mesmo. E uma coisa que também é um comportamento aprendido, que a gente pode desenvolver no ambiente de trabalho, é não perder a oportunidade de fazer um elogio, uma vez que ninguém se defende do elogio. Então, não para seduzir, mas para criar um ambiente agradável. Para criar um ambiente agradável. Tem que ser sincero. Não pode ser, senão vira, nossa, aí o tiro sai pela culatra. Mas, de repente, é sincero. Eu olhei, já tem um tempo que me chamou a atenção esse pingente lindão aí. Aliás, depois convido a todos a vê-lo de perto. É uma peça muito bonita. Então, como é que é teu nome? E combinando com os brincos. Então, eu trabalho com a Marli. Eu passei, olhei e achei o pingente bonito. Não vou perder essa chance. De um lugar, falei, pô, Marli, que lindo que esse pingente, que bonito. É cristal de quartzo, isso? Você merece um microfone. Cristal Swarovski. Olha só, toda trabalhada no cristal. Lindo, cheio de brilho, luz. Muito bom. Então, tipo isso mesmo. Tem que ser sincero. Gostei. Por que não? Por que não? Um dia desses, eu estava na Paulista, que a Paulista é meu quintal ali. Estava na Paulista ali e vinha um menininho andando na calçada com o relógio do Ben 10. Conhece o Ben 10? Não, o Ben 10 é o pior exemplo para uma criança. É um desenho animado, o moleque é mal educado, mas ele tem um relógio, tipo o cinto do Batman, que tem mil e uma utilidade. E o moleque vinha na Paulista, ele vinha assim, né? Andando desse jeito, assim. Aí eu olhei aquilo, pô, estava muito bonitinho. Aí fui meio que na direção dele, assim, bem pequenininho, estava com a mãe. Quando chegou na frente, assim, eu falei, que isso? E abaixei a cocorita. Falei, deixa eu ver. A mãe ficou meio assustada. Ficou olhando para mim. Pô, hoje em dia, né? Qualquer velho pode ser tarado também. Né? Aí eu falei, o relógio do Ben 10. Ele olhou para mim assim, Falei, pô, tá bonitão, hein? E levantei e saí. E, porra, com certeza a semana do menino ficou marcada por conta de que eu ainda adoro fazer isso. E eu falei, você sabe quem eu sou? Ele olhou para mim e falou, não. Ho, ho, ho. E ainda saiu com essa. Porra, encontrei com o Papai Noel. E me elogiou o meu relógio do Ben 10. E primeiro, que foi um momento agradável para mim. Segundo, que estava bonitinho mesmo. Né? E terceiro, que até hoje eu lembro disso. Faz tempinho que isso aconteceu. E o menino provavelmente deve lembrar até hoje. Por que não? Por que não? E eu não estou falando só de elogios visíveis. Tá, de repente nós estamos numa reunião. Como é que é teu nome? Nádia. Nós estamos numa reunião, nossa equipe lá. De repente a Nádia falou um negócio. Eu falei, que legal isso aí. Que lúcido. Tá, talvez tenha nada a ver eu interromper a reunião e falar, olha, gostei do que a enfermeira Nádia colocou aqui. Achei, meio esquisito. Mas deu uma brechinha, pô, aquela hora da reunião, gostei do que você falou. Eu nunca tinha pensado daquele jeito. Né? Então, simplesmente isso. Ponto. Gostei daquilo que você falou. Nunca tinha pensado isso. Que ideia legal. Eu tenho um amigo, ele é terapeuta, é um psicólogo, já velho, Kiko, bem experiente. O Kiko é a pessoa mais reforçadora que eu conheço. Incrível. Ele fala, quando eu converso com ele, eu me sinto importante. Ele me chama de Viking. Aí eu falo qualquer coisa, ele fala, pô, Viking, que legal isso. Que legal. Outro dia nós fomos caminhar, e eu gosto de natureza, assim.
e uma árvore me chama a atenção, assim, eu não era assim. Mas depois fui ficando velho, fui ficando mais sensível. E aí um dia eu estava caminhando com ele, né? E aí eu comecei a chamar a atenção. Nossa, essa aqui é a árvore e tal. Tantos anos na Amazônia, lá, essa árvore e tal. Ele, cara, mas que olhar que você tem. Eu caminho aqui todo dia, isso aqui para mim era sempre um pé de pau. Eu não sei quanta história. E aí eu descobri isso, que ele faz isso com todo mundo. É um jeito dele. Ele reforça tudo e vai reforçando em qualquer conversa. Ele deixa qualquer conversa agradável. Vou chupar, vou modelar esse comportamento. É uma atitude. É uma atitude. A gente faz o que quer. Então, eu falo mal se eu quero, eu falo bem se eu quero. E eu vou construindo um ser mais harmonioso nos ambientes para deixar o ambiente mais gostoso. E a recíproca é quase que inevitável. É inevitável. Eu tenho o hábito de, quando eu chego, por exemplo, num hotel, que eu trabalho muito em hotel, vou muito para hotel, eu fico sabendo o nome da camareira. Pô, eu vou ficar uma semana ali. Essa mulher vai arrumar o meu quarto todos os dias. Pô, eu quero saber o nome dela, quero cumprimentá-la, né? E o garçom que vai me servir, esses caras já são feitos para ficar invisível. Eles já se vestem de preto. Eles se vestem, não, vestem-nos de preto, para que não chame atenção. Porque eles são ali, são peças de mobília. E aí você chega, como é que é seu nome? Ah, meu nome é Roberto. Ah, tá bom, Roberto, legal. No dia seguinte, e aí, Roberto, bom dia. Como é que está o rango hoje aí? A comida vai ser diferente. Não é por isso que você faz. A copeira, a dona Aurora, assim, o quarto já arrumado, quando fala o nome da copeira, vem uma frescurinha na toalha. Sabe, uma coisa assim, tipo ela fala, eu vou fazer uma graça para aquele senhor lá, que sabe o meu nome. Não é esse o objetivo. O objetivo é dar o reconhecimento para ela, e dizer, pô, você não é uma pessoa invisível. E agradecer. Desde que tem secretária em casa, empregada, nunca houve a possibilidade, a não ser que a pessoa não gosta. E tem em casa, a Yaya, que é minha comadre, nunca sentou na mesa comigo. E a minha comadre, de fazenda e tal. Mas todas as pessoas em casa sentam na mesa com a gente. Sentam na mesa, só começa a comer quando a pessoa que fez a comida também, que cozinhou, senta na mesa para comer, com a gente. Ué. E isso que é uma coisa tão natural para nós, para algumas empregadas, assim, falam, nossa, não, doutor, por favor, não. Ó, isso aqui é um hábito. Por favor, não se sinta... Agora, se você ficar muito constrangida, aí é o contrário, né? Aí fica... Aí, que é o caso da Yaya. Ela não gosta, ela não come, não gosta de comer na frente dos outros. Não tem nada errado, ela come direitinho. Ainda está na família. Hoje, ela trabalha com a minha filha. Então, criar esses tipos de atitudes que qualquer um pode criar, uns com os outros. A questão da gentileza. Está mais do que provado que essa história de competição foi um desvio social, porque nós somos seres gregários. Como seres gregários que somos, nós somos seres cooperativos. Então, a cooperação nos é muito mais natural do que a competição. Mas o mercado criou essa coisa da competição, do que você tem que ser melhor. Nossa, lembra no vestibular? Eu me lembro, na época do cursinho, tinha um ditado que dizia assim, mate o japonês do lado e garanta sua vaga. Porque, né, o japonês sempre teve a fama de estudioso e tal, né? E era aquela coisa, assim, de competição. E o mundo corporativo piora muito isso. E não tem por quê isso. Então, uma das coisas de criar motivação é trabalhar com
a ambiência. E isso depende de cada um. Isso pode melhorar muito a nossa motivação. Nós não temos que ser família. Pô, mas é legal você trabalhar com as pessoas que no fim de semana você convida para sair depois também. Legal, trabalhei a semana inteira, no fim de semana está junto de novo. Porque é meu amigo, porque é minha amiga, porque é gostoso a gente estar juntos. Porque nós construímos essa relação, independente do nosso salário, independente da nossa função. Né? Uma vez, eu fui fazer um podcast, e aí uma pessoa perguntou para mim assim, o que uma pessoa precisa ter para ser seu amigo? Precisa querer. Só isso. Não precisa de nenhuma, só isso. A gente pode desenvolver uma amizade com qualquer um. Com qualquer um, independente do que ele pensa, independente do que ele faz, independente do que ele tem. Porque o que ele tem são tantas outras coisas, o que ele faz são tantas outras coisas, o que ele pensa são tantas outras coisas, que vale a pena. Isso depende de cada um. Então, tudo isso para dizer que eu não acredito em motivação, em palestra de motivação. Eu acredito em atitudes que nos motivam. E coisas que nos inspiram. Mas cabe a cada um ter uma vida motivada. Como é que é teu nome? Lá quase no 00. Isso. A Juscelene falou que precisava de motivação para viver. Cara, é verdade isso. Eu não quero entrar por aí, porque eu quero ainda falar sobre estresse. Mas essa motivação não vem da sertralina, não vem do escitalopram, não vem do Rivotril. Não vem. Isso daí são coisas que podem malemar, amenizar as dores em alguns momentos. Mas vem da alma, de dentro. É um trabalho que cada um tem que fazer. E que às vezes não é fácil, não. Não é fácil, não. Porque o ambiente às vezes judia demais. E isso nos estressa. A palestra era a motivação e o estresse do trabalho. Agora a gente precisa entender o que é o estresse. O estresse não é exatamente uma coisa ruim. Nós só estamos aqui, vivos, por conta do estresse. O estresse é fundamental para a preservação da vida. Claro que é. Assim como o efeito estufa. Não tem nada de errado com o efeito estufa. Se não houvesse as partículas flutuando no ar, que refratassem os raios do Sol, a superfície do planeta ia, se eu não me engano, para menos 18 graus centígrados. A vida, como a gente conhece, principalmente dos mamíferos, não seria como é. Então precisou de um ninho aquecido. Esse é o efeito estufa. Os resíduos, né, ali, os raios do Sol, eles batem. Esse planeta devia chamar, aliás, planeta água, né? Porque 2/3 é água, e isso reflete a luz do Sol. Então ele deixaria o planeta muito frio. Então, as partículas de poeira, dos resíduos que ficam, refletem os raios do Sol e criam o efeito estufa, fazendo da superfície do planeta esse ninho gostoso. Que de vez em quando exagera, né? Ultimamente, o ninho está um pouco quente demais. Por quê? Porque este é que é o problema. É quando o efeito estufa passa do ponto e vira aquecimento global. A mesma coisa com o estresse. O estresse é importantíssimo, até o ponto que ele vira transtorno de ansiedade, que é o estresse que passou do ponto. Porque a gente precisa do estresse. Como eu disse, a gente só está vivo. Existe. Eu acho legal pra caramba esse modelito aqui. É claro, se tiver algum psiquiatra ou neurologista aqui, vai achar isso muito simplório. Mas é bem interessante para a gente entender. Isso aqui é um modelo de um cérebro, segundo, vamos dizer assim, o desenvolvimento ontofilogenético, quer dizer, o desenvolvimento da espécie. Como assim? Um cérebro reptiliano,
o cérebro límbico e o cérebro cortical. Então, um modelo de um cérebro. Nós temos, segundo esse lado, a gente poderia dizer, essa vertente, que nós temos 3 cérebros. O cérebro reptiliano, que é o cérebro mais primitivo, aonde fica guardado todas as coisas do sistema nervoso autônomo. Tudo aquilo que não precisa da nossa decisão para que a gente sobreviva. Tipo, fome, agressividade, tesão. Não o tesão cortical, o tesão da pornografia, o tesão da mulher do vizinho, do marido da vizinha. Isso é cortical. O tesão do cio, da reprodução, o tesão do cavalo e da égua. Quem já viu um cavalo e uma égua transarem? O que é aquilo? Primeiro que eu fiquei humilhado, depois que eu vi aquilo. Fiquei com vergonha. Porque, cara, tudo. É muito bonito isso, falando assim, tirando qualquer bobeira preconceituosa, é muito bonito ver aquilo. É uma explosão de vida. Isso tem a ver com a perpetuação da espécie. Para aquele cavalo, não existe nada mais importante do que cobrir aquela égua. Para aquela égua, não existe nada mais importante do que dar para aquele cavalo. É a natureza que está mandando isso. Incrível. E isso nós temos também. A fome, a agressividade, está tudo no sistema nervoso autônomo, que não passa pela nossa decisão. Porque eu preciso para sobreviver. E aí está o mecanismo de estresse. Vamos voltar lá para as savanas africanas, onde nós surgimos. Há controvérsias, não sei se vocês já ouviram isso. Existe uma antropóloga franco-brasileira chamada doutora Niede Guidon, morreu agora há muito pouco tempo, eu a conheci pessoalmente. A Niede Guidon provou que o ser humano surgiu no Piauí. Chupa Europa, chupa Ásia. A humanidade é nordestina, nasceu no Piauí e ela tem provas. Só que isso bateu de frente com todo o estabelecido. E quem é uma antropóloga que vive no Piauí para poder confrontar o estabelecido? E até hoje existe essa polêmica do homem piauiense, da origem do homem. Mas, enfim, curiosidade. Então, vamos imaginar nas savanas africanas, como conta a história que nós nascemos, e que a gente precisava caçar para comer. E precisava fugir para não virar comida. E aí, nós estamos vivos por conta do reflexo de luta ou fuga, que não passa pela nossa decisão. O que é um reflexo? O reflexo é aqui. Vamos imaginar que essa garrafa estivesse fervendo, quente, e de repente eu fosse pegar a água para dar um gole, aqui, daria um grito, afastaria a mão histericamente do local. Eu não decidi fazer isso. Foi uma coisa reflexa, porque senão eu ia me queimar. Não. Coloco a mão, essa garrafa está quente, se eu continuar segurando essa garrafa com esta pressão, isto provavelmente queimará o epitélio dos meus dedos, eu terei uma queimadura de segundo. Claro que não. Não tem nenhum raciocínio nisso. E é isso que acontece. É um reflexo, eu não decido. Aconteceu no cérebro reptiliano. Voltamos para a África. Lá. Estamos lá nas savanas africanas e eu estou lá comendo uma capivara, tá? Que eu usei toda a minha agressividade para matá-la ali. De repente eu olho em cima de um barranco, eu vejo o tigre dente de sabre. Pam! Quando eu vejo o tigre dente de sabre, começa uma orquestra dentro de mim, química, neuroquímica. Meu olho arregala, meu pelo arrepia, eu fico branco, meu coração dispara, minha respiração fica ofegante. Porque, segundo o nome do reflexo, ou eu vou lutar, ou eu vou fugir. No caso do tigre dentro do sabre, opção 2, né?
No caso da capivara, vamos lutar. No caso do tigre, vamos fugir. O reflexo é o mesmo, para sobreviver. Então, o olho arregala, por quê? Midríase. Midríase não tem só a ver com luz, né? Quando tem escuridão, midríase. Clareza, miose. Pupila que abre, pupila que fecha. A gente mede reflexo assim. Mas a gente tem midríase só quando a luz escurece? Não. Quando mais? Em situação de tensão, em situação de prazer. Sabe aquela história? Tá com o olhinho brilhando. Isso vem do olhinho brilhando porque a pupila dilatou e ficou aquele preto brilhante e o olhinho ficou brilhante. Pupila dilatou. Quem joga pôquer ou truco sabe o que eu estou falando. Principalmente se a pessoa tem um olho claro. A pessoa chega com aquela cara assim de mão ruim e fala, truco, vai. Mas o olhinho dela, midríase, cai fora, porque tem zap e espadilha na mão. No mínimo, você joga truco. Pôquer, porque não tem como você disfarçar. Sistema nervoso autônomo, parasimpático. O olho abre. Então, festa de fim de ano. Lá, você com aquele teu colega ali, puxa vida, né? Tomou uns goró a mais, aí, de repente, o colega tomou a coragem, falou umas gracinhas para vocês, fala, que é isso? Para com isso. Mas o olhinho, não tem como. Se ele souber disso, dançou. Não tem como esconder. É um reflexo. Reflexo não tem controle, não passa. Midríase, o pelo arrepia, o susto. Eu fico branco, o coração dispara. Tudo tem uma função. O pelo arrepia. Por que o pelo arrepia? Para ficar maior. Como assim, cara pálida? Uai, nós somos bicho. Gato, cachorro. Inibe o outro quando o pelo arrepia. Aquela atitude de agressividade. Você pode nunca ter visto um gato. Mas se o gato arrepiar e fazer aquilo para você, você fala, para aí, sabe? Defesa, o grito. O grito é para inibir o oponente. E funciona. Um dia desses eu vi aí um vídeo daqueles Reels, daqueles TikTok da vida, um cachorro com uma onça pintada pulou em cima do cachorro, em cima não, na frente do cachorro, e o cachorro começou a latir. Uau, era um cachorrão, mas ele estava com o rabo embaixo das pernas, numa atitude de, ela vai me comer, né? E começou a latir. A onça olhou para ele, olhou. Acho que eu vou comer um menos barulhento. E foi embora. E ele se salvou por conta daquele latido. No dia que eu conheci a Niede Guidon, lá que eu fui lá fazer um trabalho com ela, lá no Parque da Serra da Capivara, onde tem inscrições rupestres e tal. E tem um lugar que não tem acesso. Só vai se for antropólogo ou se for amigo dela lá. E eu fui com um guia. Um lugar lindo, era um cânion, era uma paisagem jurássica. Assim. Se tivesse passando um dinossauro, um dinossauro. Não ia nem estranhar, um dinossauro. E, de repente, no meio daquele vale, eu escutei um... Eu arrepiei inteiro e olhei para o guia, né? Ele falou, calma, é só um vinagre. Vinagre? Ninguém estava nem pensando em almoçar naquela hora. Eu falei, mas que é isso? O que é isso? Ele falou, olha lá, é um cachorrinho selvagem, pequenininho, peba. Ele estava com medo de nós. E soltou aquele grito. E inibiu, pelo menos este pseudo-predador de cachorro aqui. Cara, é isso que serve o grito, o latido, o gemido, o urro. É para inibir o outro. O grito. Suor. A gente sua para diminuir o calor. Mas só quando está com calor? Não. Quando está com estresse. É um suor seboso, gorduroso, o suor do estresse. Para ficar liso. Porque se me agarrar, eu escapo. Tudo tem uma função. O coração dispara porque eu preciso de sangue. Eu fico branco porque eu não preciso de sangue na face. Eu preciso de sangue nos músculos.
o coração dispara, porque eu preciso oxigenar, e por isso a respiração fica ofegante. É toda uma orquestra. E como isso acontece? Tudo com neurohormônios que vão nas suas fendas pré-sinápticas, avisando um ao outro. Então eu vi o tigre dente de sabre, de repente, imediatamente vem aquela imagem, mesmo que eu nunca tenha visto um tigre dente de sabre. O meu inconsciente sabe que aquilo é um perigo. Eu gosto muito de cavalo. Eu já vi potrinho ver cobra e sair que nem desesperado. Quem foi que ensinou que tinha perigo naquela cobra ali? A égua falou para ele, ó, cuidado aí, potrinho, que aquele minhocão esquisito, especialmente aquele que balança o rabo, vai cuidado. Não tem isso, nasce sabendo. Então veja o tigre dente de sabre, perigo, manda uma ordem para a minha suprarrenal, joga adrenalina avisa aí. Acontece toda aquela orquestração como se eu colocasse um nitro no motor. O que eu estou fazendo? Estressando o motor. E não é bom isso? Claro que é bom. Eu estou ultrapassando um carro numa estrada de mão dupla, de mão única, sei lá, mão dupla. Aí, de repente, vem vindo um caminhão. Aí eu estresso o carro, acelero, passo e pronto. Acabou. Tudo volta ao normal. Tudo volta ao normal. Muito bem. O tigre de sabre foi embora, eu corri, já não estou mais correndo perigo. Tudo volta ao normal. E assim é. Mas agora vamos nos transportar para os dias de hoje. Hoje nós não temos que caçar. Hoje nós não temos mais o tigre dente de sabre. Não. No meu caso, ele chama-se Bradesco. Não sei como é que é o nome do seu tigre. Boleto. Filho adolescente, cidade violenta, ambiente profissional, salário que acaba antes do fim do mês. E todas aquelas coisas que todo mundo tem, independente de onde trabalha, de quanto ganha, de se é casado, se tem um amor, se não tem. Independente. Todo mundo tem esses estresses aí. Então, o problema é quando eu começo a usar o carro sempre no contagiro do vermelho. Aí uma hora vai dar pau nesse motor. Então, vai dar pau se a gente estiver andando com contagiro no vermelho durante muito tempo. Ninguém aguenta isso. E aí, aonde vai dar pau? No seu órgão de choque. Às vezes é pele, às vezes é estômago, às vezes é vaso, que é muito comum. Eu tive um piripaque por conta disso, de estresse, cansaço. Cansaço, não foi outra coisa. Vindo de uma correria agitada, profissional, de repente tive que mudar para São Paulo, mudar toda a minha vida, porque a minha mulher tinha que fazer um transplante de medula. E somos nós dois, os filhos, filha médica, o filho veterinário. Aí, depois de um tempo de cansaço, fiquei internado com ela. E ali, cuidando dela, porque por isso que eu estava com ela. Porque, pô, vocês sabem a beleza do trabalho da enfermagem. Mas, dependendo da pessoa, por mais carinhosa que vocês sejam, por mais delicada, tem que trocar fralda. Ela toda vomitada, toda cagada. Tinha que ser eu. Tinha que ser eu ali. E ela fica com aquela coisa, não quer me incomodar. Meu bem, mas são profissionais, ela está aqui para isso. É auxiliar, está para isso. A função dela é te dar banho, trocar. Mas até acostumar tinha que ser eu. Não dormia. Porque era uma ala de transplante, era uma semi-UTI aquilo, né? Toda hora, controle, tudo especial, todo mundo... Enfim. E não dormia. E de manhã tinha que trabalhar durante o dia. E trabalhava lá. Bom, foi indo. Apesar de tudo ter sido maravilhosamente bem, cara, é um estresse. Você vê a pessoa que você ama sugando, brava,
se queixando, chorando, vomitando, fazendo xixi, cocô toda hora e tudo, e faça isso, faça aquilo, faça isso. E eu ali, era um estresse. Foi maravilhoso para mim, foi incrível, estou contando isso de verdade, assim. A nossa relação deu um upgrade. Ver minha mulher esquelética, magra, feia, aumentou meu amor por ela. Frágil, resmungando pra caramba. Cara, que experiência que foi isso. Que experiência legal que foi. Mas foi estressante. Foi estressante. E não deu outra. Angina, de repente, estava com uma artéria entupida ali. Estresse. Claro que tem também anos de torresmo aí que eu não falei nada, né? Tem que confessar isso também. Que não era nada estressante aqueles torresmos, muito gostosos, infelizmente. Mas o corpo vai cobrar. O corpo vai cobrar. Então, o estresse, ele salva se ele tem os seus tempos de repouso, se ele é acionado, é o nitro do motor, quando precisa e quando não. E aí, nós precisamos, se nós trabalhamos muito, e eu acho que nós trabalhamos muito, porque é muito comum na saúde a gente trabalhar muito, equilibrar isso, tomar algumas providências. E aí, eu estou querendo aqui deixar alguma dica prática para isso. E continuar falando do mecanismo de estresse, que é tudo, então, uma orquestração, para falar de uma coisa que nós precisamos fazer diariamente. E mais cedo ou mais tarde todos vão entender isso. Assim como ficou na moda, nós temos exercício físico, né? Quase todo mundo hoje em dia pratica. Quem não pratica exercício físico ou não está podendo ou está culpado porque não está fazendo. Porque já entendemos isso, que a gente precisa de exercício físico. Maravilha. Vivi lá, ia para o meio da floresta, lá no meio da floresta mesmo, chegava à tardezinha, a população ia tudo para a pista do aeroporto, que a Amazônia é tudo plana, né? E todo mundo caminhando no finzinho da tarde, comecinho da noite, porque é insuportável caminhar em outro horário, ou muito de manhã, ou muito à tarde, lotada de gente caminhando. A coisa mais bonita. Veinho, veinha, gente assim, com aquelas exibindo os seus, como é que chama? Leg, e seus tênis e tal, e outros com chinelinho, tipo índio, com a chinelinha havaiana, com aqueles pregos, e caminhando, todo mundo, a coisa mais democrática. Sim, consciência de que era importante caminhar. A próxima é a consciência de que nós temos que fazer um intervalo durante o dia para reciclar o cabeção. E como é que a gente faz isso? Entendendo a engenharia do estresse e fazendo a engenharia reversa. Sistema nervoso autônomo, cérebro reptiliano, ali é que está o mecanismo de estresse. Todo esse conjunto. Há muito pouco tempo, acho que tem por volta de uns 20 anos, se é que tem isso, nós começamos a descobrir a coerência cardíaca, que é o mecanismo de estresse. Chama coerência cardíaca porque ele é medido com microbatimentos, microvariações do batimento cardíaco. Aí começa a perceber o estresse. Quando eu aprendi isso, faz alguns anos, eu já estava no norte, vim aqui para a Unicamp fazer um curso de neurociência e tal. E aí o cara tinha um aparelho, um software, um computador, que era uma tela totalmente branco e preto. E aí colocava tipo um oxímetro no dedo e a gente começava a fazer uma respiração, que eu quero falar dela, e de repente ia colorindo a tela conforme o estresse ia diminuindo. Achei aquilo fantástico. E achei meio farce. Eu quero ver isso aí. Naquela ocasião, tinha uma colega médica que eu conheci lá,
Carmen, doutora Carmen, e ela estava com uma filha, que a filha dela estava na UTI. Já tinha um tempo. E ela tinha comprado o curso, tudo, e foi fazer o curso. E não conseguia ficar no curso. Imagina, né? Uma mãe, né, com uma filha na UTI e querendo fazer o curso, não conseguiu. Mas nessa aula, eu falei, eu quero fazer um teste. Porque eu sabia que ela não estava nem conseguindo prestar atenção na aula. Aí eu peguei e falei, Carmen, vai lá, vai lá, vai lá. Ela falou, eu vou lá, coisa nenhuma. Eu falei, vai lá, quero ver se esse negócio funciona. Você vai ser a prova. Eu enchi tanto o saco que ela foi. Não deu outra. Ela não conseguiu colorir a tela. A única que não conseguiu. Não, nem todo mundo foi. Foram os voluntários. E eu pedi que ela fosse, porque imaginei que ela não fosse conseguir colorir. Para saber se o negócio funcionava. Porque ela estava muito estressada. Muito bem. Então, estudando o mecanismo de estresse, muito provavelmente um neurocientista, provavelmente de família budista, pegou e falou o seguinte, olha que interessante isso aqui. Nós somos tudo agentes do sistema nervoso autônomo, mas nós temos alguns agentes duplos aí. Quem é um agente duplo? Que ele tanto faz parte do sistema nervoso autônomo, como ele também pode ser do voluntário. A respiração. E como descobriu-se que tudo aquilo era uma orquestração química e que um órgão ia avisando o outro, tudo por uma rede química, o cara teve a ideia, e se a gente colocar aqui, nesse agente duplo, uma mensagem que o tigre dente de sabre foi embora, que não tem mais problema nenhum. Isto é, se a gente começar, num momento de estresse, mimetizar, imitar uma respiração de alguém que está em repouso. Vamos ver o que acontece. Imediatamente, quando começou-se a respirar assim, o nível de estresse começou a baixar. Por quê? Por conta da coerência cardíaca. É tudo uma orquestração. Um vai avisando o outro. Imagina uma orquestra, então. Imagina, por exemplo, que no momento de estresse está tocando um Vivaldi, um Allegro de Vivaldi, 4 estação, verão. De repente, o violino olha para a orquestra e fala, cansei. Eu vou entrar numas aqui, eu vou começar a tocar aqui um Clair de Lune, ou vou tocar aqui a nona de Chopin, completamente num ritmo diferente. E o violino começa, e todo mundo, o piano, ele começa a ver o violino, aí começa, acho que eu vou entrar na do violino. E começa, aí um instrumento vai puxando o outro, e de repente, de um Allegro de Vivaldi, fomos para um noturno de Chopin. Se é assim, então vamos ver. Começou com a respiração e aconteceu isso. A respiração tirou a música agitada e levou para a música consonante a alguém que está dormindo. E todos os índices de estresse baixaram. E era por isso que baixava o estresse. E hoje a gente tem nesses relógios smart. Eu tinha no meu outro telefone, aliás, não posso esquecer meu telefone. Eu tinha um Samsung que tinha esse sensor, sabe, que fica acendendo aqui, medindo as coisas, e tinha no telefone. Quando eu dava essa aula, a gente fazia um teste. Media o estresse de algumas pessoas, né? Pegava aquele que tinha o estresse mais alto, começava a respirar em 3 minutinhos, media de novo, baixava. Bingo! Descobrimos uma coisa fantástica para combater o estresse. Maravilha! Descobrimos uma coisa que os meditadores já sabiam há milênios. Eles se acalmavam, começavam as suas tarefas depois de uma respiração e de acalmar a sua mente. Só que isso sempre ficou relegado para os religiosos, para os
para os habitantes de mosteiros, para os mestres zens, para os indianos, para os budistas. E hoje, todo psiquiatra e neurologista que estuda está receitando meditação para os seus pacientes, por conta de que nós somos o primeiro lugar no mundo de estresse. Brasil. O quinto em depressão, mas o primeiro em estresse. Mudou isso aí. Então, de ansiedade, não estresse. Um transtorno de ansiedade, que é o estresse que saiu da sua função e começou a prejudicar. Então, por quê? Porque hoje, uma das psicoterapias, eu sou psicoterapeuta, assim, logo que eu me formei psiquiatra, comecei a fazer a minha formação paralela em psicoterapia. Eu tenho formação em psicanálise, eu tenho formação em psicodrama, eu tenho formação em transpessoal, porque eu gostava disso, tudo que apareceu eu ia fazendo. E não era do meu tempo uma coisa que eu não fiz e que hoje eu recomendo que meus pacientes façam, que é a terapia cognitivo-comportamental. Simplesmente porque ela ensina, não porque eu não acredite nas outras, é claro que eu acredito, claro, mas é porque ela ensina, assim, o mindfulness, a atenção plena, que é respiração e presença. Basicamente essas duas coisas. Estar presente. Nós não ficamos presentes. Nós temos muita dificuldade de ficar no aqui e no agora. Cada vez mais, por conta dos aparelhos eletrônicos, a pessoa está num lugar e não está naquele lugar. Está fazendo outra coisa. Está ligada no aparelho, conversando com alguém, fazendo alguma coisa talvez importante que precisasse fazer, mas não está ali. E isso é um erro de saúde mental. Para que, se nós quisermos manter a nossa saúde mental, nós temos que estar no aqui e no agora, presente. O mindfulness, ele junta o exercício de presença com respiração lenta e profunda, para deixar o nosso cérebro num estado privilegiado, que é o estado alfa, que a gente entra 2 vezes por dia, a gente entra, se dorme bem. No momento hipnopômbico, melhor, hipnagógico, quando a gente está dormindo, eu saio de beta. Agora, se tivesse um eletroencefalograma na nossa cabeça, nós estaríamos em beta, acordados, prestando atenção, pelo menos a maioria. Então, o eletro daria alfa. Quando nós estamos já nem dormindo, mas nem acordado, aí nós vamos de beta para alfa, que é um estado muito importante, porque consciente e inconsciente ficam muito próximos. Então é um momento, é o estado cerebral meditativo, e que a gente entra 2 vezes quando está dormindo, porque depois fica um tempo, aí vai para teta. Teta tem a fase de sono REM, aí vai para delta, que é o sono profundo, que tem liberação de neurohormônios, da imunidade. Cada estágio desse, o cérebro faz um trabalho. O cérebro não para nunca. Ele está sempre fazendo trabalhos diferentes, ele precisa. Por isso é importante a gente dormir bem. Nossa, não vou entrar aqui porque isso é outra aula só. A higiene do sono, a necessidade de bem dormir. Mas é bem importante esses 2 pontos, quando a gente está acordando, aí do sono profundo depois vem para teta, de teta vem a superficializando, vem para a alfa e acordei, estou em beta. Beleza. Uma época, os mais velhos aqui talvez lembrem disso, teve uma época que ficou uma moda de um curso de inglês para a gente aprender inglês dormindo. Eu, como bom vagabundo, comprei o curso. Aprender inglês dormindo tem a minha cara. Eu chato pra caramba, detestava inglês. Não deu certo. Por que não deu certo? Porque não dá certo mesmo. Dá certo o período que você está em alfa. Depois disso, você sai do alfa. Puxa vida, mas não teria então um jeito de eu conseguir um estado alfa artificial, induzido por mim mesmo e duradouro? Sim. Como? Respirando.
lenta e profundamente, como se estivesse dormindo. Aí os pensamentos vão acalmando e você vai entrando nesse estado e fica mais fácil você meditar. Eu estou falando essa palavra de propósito, só para dizer que eu detesto essa palavra e que eu não uso essa palavra profissionalmente. Porque quando fala meditar, já vem um preconceito de que eu tenho que sentar a perna em lótus. Só de pensar isso, a minha virilha reclama. Assim. E que tem que acender incenso, que tem que comer arroz integral, e que. Não, não é isso. Você tem que silenciar a mente. Só isso. Então, faz o exercício reverso do estresse. Começa a respirar como se estivesse dormindo, lenta e profundamente. Inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Ó. Se eu fizer isso, respirar lentamente, a pessoa vai dizer: tá certo. Tá certo, nenhum problema. Mas dá para melhorar isso? Dá para melhorar, melhorando a oxigenação, alongando mais essa respiração, fazendo um truque, que é um truque de apertar um pouquinho a laringe. Tipo, o mesmo de uma água gelada, né, ou da voz do cochicho. Alguém que está cochichando. Para cochichar desse jeito, a laringe tem que ficar espremidinha. E é isso que eu quero na respiração. Olha a diferença. Eu vou só fazer uma respiração para você ver como fica muito mais longo. Vou fazer uma normal. Eu vou tirar o microfone porque eu vou fazer um trabalho com a mão para você ver como é que está o meu pulmão. Então, vamos lá. A respiração normal, eu vou estar sentado com a coluna reta, na ponta de uma cadeira, não encostado nem deitado, porque relaxa. Se eu começar a respirar isso, eu vou dormir. A proposta é primeiro acalmar, depois dormir. Então, porque o pulmão precisa ficar funcional. Porque muito da eficiência desse exercício é a eficiência da respiração, a troca gasosa. Então, o pulmão funcional. Todo mundo sabe, se não sabe, estou falando, e a gente respira de dois jeitos. A respiração torácica, né, que é mais feminina. Todos nós respiramos dos dois jeitos. Mas as mulheres têm uma respiração mais torácica e o homem mais diafragmática. Por que será? Em uma época da vida, a mulher vai estar com o diafragma ocupado, então ela vai respirar só pelo pulmão. Aqui a gente vai respirar pelos dois, pelo pulmão, pela respiração torácica, ela é o ideal cerebral da costela. A costela faz isso, pressão da cadeira. Olha aí. A diafragmática, o diafragma contrai, tira a pressão negativa dos pulmões, o ar entra. Muito bem, eu vou usar as duas. Então, o que eu vou fazer? Se eu disser que não está errado, respira profundamente, respirando pelo nariz e pela boca, se eu dissesse isso, já vale. Eu vou fazer isso. Tá certo? Tá certo. Vamos melhorar isso. Lei da mangueira. O que é a lei da mangueira? Imagina você regando o seu jardim, ou a sua jardineira no apartamento, com esguicho, uma mangueira sem esguicho. Vai machucar a folha, vai fazer buraco no vaso, vai derrubar a flor. Então, a pessoa aperta a mangueira. É isso que nós vamos fazer. Então, olha só, eu vou fazer uma inspiração do jeito correto e expiração. E eu vou estar fazendo assim com a mão para você ver onde é que está meu pulmão. Tá? Então, normal. Né? Agora, com a mangueira um pouquinho fechada. Vamos lá. Começar com o pulmão vazio.
E começa outra. Uma expiração e uma inspiração. E pausa cheia e pausa vazia. O que é pausa cheia? Pulmão cheio, aí contei 8 segundinhos. Podia contar bem mais. E pausa vazia, contei 8 segundinhos. Para não ficar muito chato. Normalmente eu faço 10 a 15. E você vai fazer isso de primeira? Não. Você tem que ver uma inspiração só. Uma inspiração. Cara, depois que eu aprendi isso, eu comecei a nadar com boto. Mergulhava com eles. Então, tudo que é respiração. Você libera oxigênio. E fica ali. E o que eu vou ficar fazendo com este cabeção que não para? Nada. Eu simplesmente não vou acompanhar os meus pensamentos. Como se eu estivesse olhando uma cachoeira. Minha cabeça é uma cachoeira. A tua pode parecer uma bica. A minha é uma cachoeira de muito pensamento. Muito pensamento. Meditação, para mim, é uma coisa que é obrigatória. Porque a minha cabeça ela não para. Então, sim. Pô, esquecido dele. Então, é uma coisa, para mim, obrigatória, isso daí. Então, o que eu vou fazer? Nada. Porque não existe essa história, parar o pensamento. Só de pensar em parar o pensamento, já tenho todos aqueles e mais esse pensamento agora, adicional. Então, não é isso. É simplesmente deixar o pensamento difuso. O cérebro sabe fazer isso. As pessoas dizem assim, eu não sei meditar. Claro que não. Mas é muito simples fazer, mas o seu cérebro já sabe. Ele sabe pegar uma coisa que está incomodando e deixar difuso. Barulho do ar-condicionado. Olha o barulho que está fazendo. Porque eu estou chamando a atenção. Até agora ninguém estava preocupado com o barulho. Porque o cérebro colocou-lhe difuso. Ele não lesou o nervo óptico. Né? Não, você está surdo agora. Não. E é isso que a gente tem que fazer com os pensamentos, colocar num plano difuso. É essa cachoeira em que eu não fico acompanhando as bolhas, eu vejo uma bolinha. Não, eu olho a cachoeira e deixo aquilo correr. E o que é seguir o pensamento? Eu estou aqui, presente, falando com vocês, olho no relógio, cara, 12h15, eu queria deixar meia hora para a gente conversar, já comi meia hora, 16, tá? Depois, porque não posso atrasar, porque eu tenho que almoçar, eu vou começar a atender 2h15, eu começo a atender. Hoje é sexta-feira, hein? Cara, eu acho que eu vou jantar fora. Cadê o HU? Sei lá onde é que ficou. Eu já estava jantando hoje à noite e já tomando um vinho com a minha mulher. Olha, isso é seguir o pensamento. Então, quando eu estou meditando, deixa a barulheira. E aí eu me ocupo em contar os segundos. Os segundos. E vou, assim, quando que eu vou chegar no estado alfa? Sei lá, desencana. Isso vai acontecer naturalmente. Você vai começar a perceber que esses 5 minutos que eu sugiro que você comece, ele começa a ficar 20 minutos, começa a ficar agradável. E aí começa a vir uma fluidez de pensamento e coisas que você não estava muito querendo ver. Aí é um sinal de que você está aprofundando no estado meditativo. Você começa a escutar a tua voz, a voz cósmica, aquela que não fica puxando o teu saco, aquela que não fica... aquela que fala o que tem que falar. E isso é muito mais rápido do que a gente imagina. E muito mais fácil, porque é a engenharia reversa do estresse. Então nós precisamos disso. Então, olha só,
Eu só coloquei responsabilidade em cima da gente. Porque é de fato. Responsabilidade é responder com habilidade. O estresse não vai parar. O mundo corporativo pode ser que mais para frente, ou sei lá, chega a vir um novo reitor da USP, um novo diretor para o hospital, com uma gestão mais aberta, um momento econômico melhor, e parará, e que mude alguma coisa. Mas eu não acredito. A tendência é cada vez mais pressão. Então, cabe a nós nos defendermos disso, saneando o nosso ambiente externo e saneando o nosso ambiente interno. Até porque, para fechar, existem duas leis psíquicas. Lei é para todo mundo. A primeira delas é o seguinte: nós estamos condenados ou premiados a viver eternamente na nossa companhia. Independente do teu sistema de crença. Se você acredita que a vida começa quando a gente nasce e termina quando a gente morre e acabou, isso é verdade. Está condenado ou premiado a viver eternamente na sua companhia. Se o teu sistema de crença, a vida começa antes de você nascer e não termina, ela só muda de fase, também é verdade. Nós vamos continuar com a gente. Então, essa é uma lei. A outra é que só nós temos gestão sobre os nossos pensamentos e as nossas emoções. O outro pode contribuir, pode atrapalhar, pode influir, mas gestão, só nós. Então, se eu estou condenado a viver comigo mesmo, e só eu posso me modificar, cara, eu não tenho outra coisa para fazer, a não ser começar a trabalhar do lado de dentro das minhas costelas, para me transformar um ser humano melhor. Se eu quero um mundo melhor, se eu quero uma revolução, se eu quero um mundo menos violento, um mundo sem guerra, a paz começa aqui. Cada um consigo mesmo. Então, era essa a minha proposta de falar sobre estresse e sobre o ambiente profissional, a nossa profissão e o quanto isso nos estressa. A má notícia é que todo lugar, se você sair daqui, for para o Einstein, para o Oswaldo Cruz, não vai mudar muita coisa. Então, é no aqui e no agora que a gente vai transformar o nosso local de trabalho num lugar mais agradável. É isso que eu tinha para dizer. E aberto para contrapontos, perguntas, que nós temos mais 10 minutos aí. Bom dia, eu adorei a palestra, sua fala, sua forma de falar, né, que ela chega muito, né, de uma maneira clara, informal. Eu tenho dúvida, às vezes eu faço essas respirações e o que me acontece é tontura. Aí eu meio que não consigo chegar em outro lugar, porque talvez por hiperventilar, né, me dá uma sensação ruim, eu não consigo nem fazer a pausa e nem estender muito, porque eu fico tonta e não vou para frente. Como que é teu nome? Suzana. Suzana, gratíssimo por essa pergunta. Porque pode acontecer tanto tontura quanto falta de ar. A pessoa tem sensação de que está faltando ar. Ah, não consigo respirar. Isso só mostra o quanto nós respiramos errado. A nossa respiração é curta e superficial. E nós não estamos acostumados com esse padrão de oxigenação. Mas isso passa. Passa, acostuma mesmo. E tem às vezes o contrário, né? A falta de ar. E o truque é fazer, é como musculação, Suzana, né? É como se fosse musculação. Você não vai chegar numa academia e vai fazer um supino, olhou para aquele fortão do lado, ou aquela fortuna, e falar, vou fazer que nem ela. Fazer um agachamento, você vai agachar igual aquela, você agachou, não sobe mais. Isso tem que ir indo com pesos, vai acostumando. Só que a diferença entre a meditação e a musculação é que o cérebro é muito mais inteligente que o músculo. O músculo também é, mas ele perde a memória rapidinho. E o cérebro, uma vez aprendido,
é mais rápido. Quando eu estou, por exemplo, no meu consultório, ensinando o meu paciente a respirar, só de eu começar a ensinar, eu já começo a entrar num estado meditativo, porque o cérebro ele já começa a mudar o pH, né, do sangue pela oxigenação, pela alcalinização que a gente está fazendo, e ele já sabe onde eu quero chegar, porque ele é muito esperto, o cérebro, e ele já começa a me concentrar. Eu digo, calma, eu estou em consulta, não estou meditando. Então é muito rápido que o cérebro aprende. Muito rápido. Então não desista. No começo é esquisito. Mas, cara, é a coisa mais natural que existe, respirar. Então não requer recurso nenhum. É sentar e respirar. Tem uma coisa, se não tem mais uma pergunta, eu quero colocar uma última coisa, porque eu acho que vale a pena. Tem chegado de maneira absurda pacientes no consultório, não só no consultório dos psiquiatras, com o diagnóstico de, eu estou com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que está acontecendo? É vírus que dá isso? Porque parece que virou uma pandemia. Estão falando, eu acho meio exagerado o cara que disse isso, mas uma coisa, o nome é exagerado, mas é bem interessante, que é uma coisa que nós estamos começando a chamar de demência digital. O nome demência é exagerado. Mas o que é isso? É o que está confundindo o diagnóstico de déficit de atenção. Porque o processo cognitivo, ele funciona basicamente por 3 coisas. Imagem, repetição, repete, aprende, e emoção. Às vezes não precisa repetir. Um trauma, teve um fato, eu sofri um sequestro relâmpago há muitos anos, que até hoje, né, eu ainda sinto algumas coisinhas. Cara, eu não sofro sequestro todo mês, foi um só. Mas bastou para marcar. E eu aprendi a ficar com a marca cognitiva. Forte emoção. Emoção, imagem, não precisa nem dizer, porque tudo a gente traduz em imagem. Tudo. De repente, sei lá, semana que vem, como é que é o teu nome? Angelita. De repente, a Angelita está conversando com a Isabel, comentando alguma coisa da palestra, vem na memória essa aula. O que vem, Angelita? O Fahrenheit que eu estou usando? Claro que não. Vem imagem. E a imagem provoca emoção e tal. Muito bem. Este aparelhinho aqui, aonde tudo passa por ele hoje, né? A gente trabalha, a gente recebe, não sei se todo mundo, né? Grande parte do meu trabalho é por aqui. Hoje eu atendo eu tenho paciente no Brasil inteiro, fora do país, brasileiro expatriado, que antigamente eu não atendia, hoje atendo. No Brasil inteiro, por aqui. Atendo, compro, pago, estudo, me divirto, me comunico, minha vida passa por aqui. Então, muitos de nós ficam muito tempo numa coisa que é especialista em imagem, em repetição e emoção. E o cérebro, que é super plástico, ele se acostumou a esse jeito de aprender. Aí eu vou ler um livro, leio a página inteira de um assunto que me interessa, chego lá no fim, o que eu li mesmo? Tem que voltar de novo. Aí eu vou assistir uma aula, meu Deus do céu, estou adorando a aula, mas já viajei 4, 5 vezes aqui, até porque tinha gostado da aula, me levou a um outro pensamento, que eu fui para um outro, perdi o que ele estava falando. Então nós estamos assim. Porque o nosso cérebro está acostumado a aprender a agir desta maneira. Perigo. Como é que nós devemos evitar isso? Não abandonar o livro de papel, não abandonar jogos de tabuleiro, e jogar jogos de tabuleiro em tabuleiro, não jogar jogos de tabuleiro na tela. Né? Porque tem isso.
no tabuleiro mesmo, de pegar e palavras cruzadas, mas assim, no mínimo, não abandonar a leitura de papel, para o cérebro não perder a prática de ficar retido naquele tipo de informação, que foi suficiente para nós a vida inteira. Caramba, quantos de nós... Nossa, parece que eu já vivi 15 vidas nessa daqui. Eu me lembro que para a gente estudar um artigo, a gente ia na Abireme, lá na Paulista de Medicina, que se chamava, com uma ficha, ficava lá horas para pegar um artigo, para xerocar, tudo. Cara, hoje eu entro na biblioteca da Sorbonne, se eu quiser. Eu entro por aqui. Então, isso facilitou muita coisa, mas está atrofiando outras coisas. E a gente não deve permitir que essas coisas nos atrofiem. A gente tem que permitir que a tecnologia nos auxilie, não nos prejudique. Aí nós precisamos de um cuidado. Então, agora não apenas exercício físico, mas nós precisamos agora de exercício cognitivo para nos mantermos inteligentes. Porque, e com esse tipo de inteligência, não ficar desatento. E isso está ligado à respiração. Essa respiração deixa a gente focado, atento e com a memória de curto prazo vívida. É isto. E então, amo o que eu faço, foi um prazer estar aqui com vocês. Agradecemos a presença do Dr. Wilson, né? Mais uma vez aqui na Gaúcha. Obrigada.